Carolina, eu faço parte do Centro Espírita A Casa do Caminho e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 7 do livro Jesus no Lar, que é o maior servidor. Eu vou começar lendo um trechinho do livro e nós vamos eu vou parando e dando comentando um pouquinho sobre a lição, sobre a mensagem que tem nesse capítulo. Então, o maior servidor. Presente à reunião familiar, Felipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou: grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos aos esforços de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagem e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina, em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda gente. Então, o que a gente consegue entender nesse primeiro momento desse capítulo? Na verdade, a grande maioria que vivia naquela época, o que era? Era pessoas simples. Não adiantavam a gente chegar com palavras difíceis que elas escutavam, mas elas não iam assimilar aquilo, elas não iam pegar o entendimento daquilo para elas. Então, simplesmente, elas escutavam o que era falado pelo político, pelo guerreiro, pelo sacerdote, como diz no caso do sacerdote, que elas dobravam os joelhos, mas assim, de uma forma vazia, uma forma oca por dentro. Não tinha aquele entendimento, aquela fé, fervura, né, de você saber o que você tá querendo para você, né, de você acreditar no que você quer. Era tudo muito vazio, muito raso. Então, por mais que essas pessoas, o sacerdote, o político, o guerreiro, eram pessoas muito assim cultas para a época, elas tinham uma cultura que naquela época era difícil ter, eles não sabiam passar isso para o povo. Eles simplesmente chegavam com palavras, na maioria das vezes, difíceis para pessoas simples,
E às vezes, muitas vezes, como diz o texto, isso continuava da mesma forma. A necessidade que estava na época continuava a mesma necessidade, mortes, doenças continuavam do mesmo jeito. Então não havia uma melhora. E você se aprofundando um pouco mais, você via que às vezes essas palavras não representavam nada para o povo. Às vezes, muito pelo contrário, geravam sentimentos de discórdia, de desavença, de aflições, de medos. Então, não eram palavras que acalentavam aquele povo que naquele momento precisava de palavras simples, humanas, e um entendimento que eles eram capazes de ter aquilo com eles. Era um reino que naquela época era muito material, muito materialista, né? Então, aí é quando Jesus mostra pra gente o maior servidor, que é a continuação do nosso capítulo. E aqui eu acho que é interessante também a gente abrir um parênteses, que lá no começo a gente comenta de Felipe. Felipe é um dos apóstolos de Cristo. Ele, na verdade, foi o 5º apóstolo. Felipe, ele foi convocado dia que Jesus estava com os outros apóstolos voltando do Rio Jordão, aonde João Batista fazia os batizados, né? E Felipe, ele foi influenciado a aceitar ser apóstolo de Jesus pela aceitação de Tiago, Pedro, João. Essa foi uma das influências que ele teve para acabar aceitando o convite de Jesus para seguir ele. Felipe, ele era uma pessoa muito simples, era o tipo de pessoa que ele tinha que ter coisas concretas, não em si acreditar, mas para ele conseguir entender algum ensinamento. Não bastava Jesus falar para ele que a pedra era pedra, ele tinha que mostrar para Felipe que essa era a pedra e que ela era a pedra. Então, mais para frente a gente vai conseguir entender um pouquinho qual que é a relação de Felipe com esse texto do maior servidor, que a gente acaba linkando eles, tá? Então, continuando o nosso texto, agora vai ser a parte do maior servidor, tá? Então, vamos lá. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, visavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil. Porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longo instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhos no mundo que merecem a bênção do céu, pelo que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas, mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então, o que Jesus fala pra gente em relação ao maior servidor? O maior servidor, ele é aquele que ele ensina servindo, ele ensina dando lições de valores espirituais, que são valores que a gente tem, que a gente convive no nosso dia a dia. Um amor ao próximo, uma caridade, uma fraternidade, de repente um abraço amigo, a humildade nossa.
Então, isso que é o bom servidor. São pessoas que ensinam através de bons exemplos para as outras pessoas. Então, o que ele fala? Através de uma árvore bem plantada, de uma casa levantada, que era o que o povo daquela época, eles precisavam tanto materialmente falando, quanto espiritualmente falando. Como eram pessoas muito simples naquela época, precisavam, assim, provavelmente de uma casa levantada para morar, como também eles entendiam que aquele gesto de levantar aquela casa era um gesto de amor ao próximo, um gesto de carinho, de fraternidade, de caridade. Então, a gente tem que começar a colocar isso no nosso dia a dia. E para a gente colocar isso em prática, não precisa levantar uma casa, mas uma caridade a gente pode demonstrar com, de repente, uma palavra amiga, uma pessoa que está em um momento difícil e a gente ouve essa pessoa. Para ela, às vezes, é um peso que ela tirou das costas dela, nós ouvindo ela ali naquele momento. Então, a caridade não é só você chegar e lá dar R$10 de repente para um morador de rua, para alguém em situação de rua, mas às vezes é isso. As coisas mais simples são as que têm mais valores, que é aquelas que a gente faz com o coração, que a gente não faz para se elevar diante a uma sociedade, né? Hoje eu vou fazer uma doação de R$500, mas aí eu vou falar pro X, pro Y, pro Z. Então, essa não é a real caridade, né? É claro, o que a gente puder fazer, podemos fazer com certeza, mas tudo que venha a ser do nosso coração. Nada como se fosse uma obrigação, tá? Então, o homem simples, ele ensina através de exemplos, como eu falei, da humildade, caridade, do amor ao próximo, que é o que Jesus sempre pregou muito. Pregando isso, ele estimulava que as outras pessoas fizessem isso também. Ele mostrando amor ao próximo, ele estimulava o amor ao próximo das outras pessoas. Ele pregando a felicidade, ele deixava as outras pessoas felizes e acabava estimulando essas pessoas a fazerem outras pessoas felizes, né? Ele levava essa mensagem de um jeito simples, um jeito fácil de entender, e com isso ele conseguia melhorar relacionamentos, não tirar, mas aliviar medos, aliviar aflições, tristezas, que é tudo coisas muito importantes que a gente pode fazer através de atitudes construtoras que a gente pode ter no nosso dia a dia. Então, assim, a lição que a gente pode tirar desse capítulo do maior servidor é isso: a gente sempre agir no bem, tendo sempre valores bons dentro de nós, fazendo sempre a caridade, seja ela qual for, e de coração principalmente. Nós precisamos ser tolerantes, porque existem pessoas que às vezes a gente sabe que a gente não tem afinidade, que não é, isso acontece com todo mundo, tem que trabalhar isso na gente. Quanto menos afinidade a gente tiver, mais a gente tem que ser trabalhada. Essa tolerância e esse amor ao próximo, a paciência, a benevolência, a solidariedade, tudo isso a gente tem que trabalhar. Sendo assim, o que acontece? A gente está dando tudo isso, é o que vai fazer nosso espírito crescer. E a gente conseguindo esse crescimento, vai tudo nos ajudar no momento da nossa partida para a pátria espiritual. Que o que a gente leva daqui para lá é o nosso conhecimento, né? E esse conhecimento, com certeza, vai ser muito útil para a gente aqui hoje, para crescer ainda mais após a nossa partida para o plano espiritual. E, é claro, em outras vidas, em outras reencarnações, que nós ainda vamos ter como oportunidade para evoluir ainda mais. O capítulo de hoje é isso, é um convite para a gente conseguir sermos pessoas melhores, lembrar sempre desse servidor que Cristo falou no capítulo, tentar sempre ser essa pessoa cada vez melhor, estimula os outros a serem melhores também, porque a gente estando bem com nós mesmos, a gente consegue passar isso para outras pessoas. E eu espero que
tenha ficado claro o capítulo de hoje. E fiquem com Deus. Um ótimo dia, uma ótima semana para todos. Até mais.